Então, vamos retomar hoje ainda o item 12, Jesus e a postura frente aos conflitos, em especial o capítulo 31, Cruzes, de Jesus Evangelho à luz da psicologia profunda, e do mesmo livro nós também vamos trabalhar o tema número 13, que é ponto estratégico na postura de Jesus. O capítulo 6, a desgraça real, o capítulo 7, o jugo leve. Bem, e aí, gente, alguma questão ou não? Então, vamos começar com a questão do capítulo 31, Cruzes, aonde a Joana começa o capítulo trazendo uma frase em Lucas, capítulo 14, 27, e o que não leva a sua cruz. E ela começa trazendo essa ideia que muitos de nós que transitamos o processo evolutivo, invariavelmente somos crucificados aos problemas que elaboramos por nós mesmos no passado. Né? E ela traz aqui, contrapõe essa situação a uma proposta de saúde, que esse processo de suportar essas dores e amarguras são necessárias para se libertar e resolver conflitos internos, já que a verdadeira saúde, diz ela, é um estado íntimo de equilíbrio, de harmonia, entre os desafiantes conflitos que todos assaltam a cada instante. Então, a partir disso, ela vai trazer duas imagens de crucificação. Né? Essa que é negativa, que envolve esses triunfos enganosos que nos aprisionam dentro da fugacidade terrena, diante da sombra que dificulta a nossa visão de plenitude. Então, ela traz que muitas vezes esse aprisionamento, essa armadilha que cada um muitas vezes acaba construindo para cair depois, é uma forma também de ficar trazendo uma cruz para nossas vidas. E aí, diante disso, ela traz uma série de ensinamentos paradoxais do Cristo que muitas vezes é difícil de compreender. E ela coloca, dentro desses vários elementos, por exemplo, deixar os mortos enterrar os seus mortos, optar pela espada, pelo fogo em vez da comunidade, aborrecer-se dos familiares do mundo, das paixões, preferindo o reino de Deus. Por que ela está trazendo esses elementos também? Porque esse processo de sair desse lugar aprisionante necessita uma decisão em favor da vida futura. Então, Jesus, de alguma maneira, segundo Joana de Ângeles, está se dirigindo a todos nós para falar desse momento de incompletude que nós vivenciamos em função de estar carregando as cruzes dos problemas para que ela se torne leve.
ou seja, a proposta de uma terapia de renovação. E para que isso ocorra, então ela vai trazer esses estranhos mandamentos, ensinamentos de Jesus, como quando ele coloca que não veio trazer a paz, mas sim a espada, que é necessário abrir mão de pai e mãe, e que é necessário deixar os mortos o cuidado de enterrar os mortos. Se a gente for pegar esses três aspectos, a gente vê que, de uma maneira, aí tem um processo de tu poder separar, né, dessa ótica mais limitada de uma visão materialista e focar nos ideais espirituais. Então, essa ideia da espada como um símbolo de corte, de separação, de discriminação, né? E de uma maneira também, na medida que a gente quer que nosso vínculo maior, acima dos compromissos que a gente tem com nossos familiares, está em realizar a vontade do Pai. Então, de uma forma e de outra, temos aí essa necessidade de alargar nossa visão, muitas vezes não compactuar com valores e com crenças até familiares, né, que podem nos enredar nessa visão pequena, e ter essa cara de discriminar, que é um processo que é essencial, que está lá na alquimia, no solve e coagula, dissolver e coagular. Esse processo de poder pegar essa matéria-prima, que é a nossa própria realidade interna, e ir trabalhando nela, ou seja, dissolvendo, avaliando, refletindo. E por isso essa espada, porque essa espada desacomoda, essa espada faz com que a gente se posicione, e se posicione, muitas vezes a gente desagrada, e desagradando a gente gera crítica, projeções da sombra coletiva, seja da família, seja do mundo. Então, isso, no primeiro momento, não gera paz mesmo, né? Ela gera uma certa oposição natural, porque existe, de uma maneira, um pacto inconsciente de mediocridade, né? Isso o Hillman vai trabalhar muito bem, quando ele refere que as pessoas são muito mais tolerantes, né, aos equívocos, acomodações e inconsciência, e parece que a gente acaba deixando isso de lado, do que uma pessoa que tem a dignidade de se assumir e buscar o seu próprio caminho. Daí a sociedade fica em cima, de olho, criticando e, muitas vezes, se opondo por esse esforço. Porque, no fundo, a pessoa que assume esse compromisso desacomoda a sociedade. Não é? Toda vez que uma pessoa busca construir consciência dentro de si, ela está despertando consciência no mundo todo. Ela está movimentando essa energia. E essa sombra coletiva não quer abrir mão disso, né? Quer dizer, a gente vê isso na nossa dinâmica aqui, política, social e assim por diante, né? Como, de uma maneira, a gente vê isso em países onde a ditadura, onde os cartéis do tráfico comandam, e que muitas vezes as pessoas não querem sair daquele lugar, mesmo com toda a criminalidade, todo o terror, porque convém a elas, em função do esquema que elas se adaptam, e que isso envolve também uma mudança de atitude individual da parte de cada um, né? Então, e aí, consequentemente, é óbvio
Porque o Evangelho deixa os mortos cuidados para enterrar os mortos. Porque morto é todo aquele que está nessa inconsciência. Não está morto fisicamente, mas está inconsciente de si mesmo. E a gente não vai perder tempo com isso. Então, a Joana fala dessa necessidade de realmente, né, buscar essa visão psicológica nova, dessa estranha moral do Cristo, que não é convencional, que é revolucionária, e que envolve, então, esse compromisso de mudança. E aí tem duas visões, então, para essa ideia de carregar a cruz. Uma é não submeter-se, então, carregar, portanto, a cruz, ela vai dizer, é não se submeter às imposições mesquinhas de quem quer que seja, tornando-se livre para inspirar e conseguir, para trabalhar e alcançar as metas de autoiluminação, tendo como modelo Jesus, que rompeu com tudo aquilo que era considerado ideal, estabelecido, legítimo, porém predominante nos círculos viciados dos poderosos, que o túmulo também recebeu e consumiu na foragem da destruição dos tecidos, não porém das suas vidas. Então, vamos se libertar dessa cruz ilusória. Isso que parece, de uma maneira interessante, os encargos, as projeções do mundo, os pactos da sombra, as expectativas familiares, o jogo de interesse mesquinho. Vamos se libertar dessa cruz que não nos pertence. Mas, de outro lado, todos nós somos herdeiros de nós mesmos. E temos que carregar, sim, essa cruz que nós, né, construímos para nós. E aí, de igual maneira, aquilo que a gente falava da semana passada, né, a gente vai querer cortar a cruz em pedaços para ficar mais leve. E aí, quando vê, é justamente a medida que a gente precisa para transpor o último obstáculo e chegar à meta a atingir. Então, de uma maneira, isso é necessário, porque daí o nosso jugo fica leve. Porque com Cristo, com a compreensão que Ele nos traz, a realidade toma um outro sentido, e a vida, de igual maneira, então, se torna mais fácil de ser digerida e assimilada por cada um de nós. Bem, então vamos para o capítulo 6 e 7, a desgraça real, onde ela vai falar que existe desgraças e desgraças, né? Vai fazer uma diferença. Ela começa dando, no início do capítulo, o que é uma desgraça. É fácil compreender que nossas vidas são assaltadas por momentos tão difíceis, como ela coloca, que acabam gerando rupturas emocionais, momentos de grande demanda de energia, que pode gerar desespero, situações que exigem da nossa parte um esforço tremendo para superar e para lidar com aquela realidade, né? E ela diz que é difícil a gente poder avaliar a angústia que se experimenta nesses momentos. Então, é claro que essas desgraças elas têm algum sentido, porque se não tivesse, Deus não permitiria. E elas testam nossa inteligência, provocam a reflexão e uma avaliação das nossas atitudes, e também acabam drenando processos kármicos que estão em jogo em relação aos débitos que a gente foi assimilando ao longo
do nosso passado. Então, ela fala dessa desgraça que realmente irrompem e que tanto pode afetar as nossas condições físicas e materiais, como também afetam essa dimensão moral e emocional da criatura. Mas ela coloca que existe uma outra desgraça. Imagina realmente o quão é complicador e extremamente comprometedor do ponto de vista espiritual nós interferir na harmonia do universo, numa dinâmica, gerando desestrutura, gerando dor, provocando em nome do nosso egoísmo, da nossa ganância, da nossa atitude arrogante, violência, dor, sofrimento, e gerando, desarticulando toda uma série de cadeias de compromisso que se estruturam, que a gente, de uma maneira, quebra, e não só gera dor e sofrimento para aquelas pessoas, como geramos todo um processo de desarticulação de uma cadeia de eventos, muitas vezes, que para poder reunir novamente, em nome de um processo educativo, pode levar muito tempo. Uhum. É que são coisas, são níveis diferentes. Uma questão é tu poder se equivocar tentando acertar. Quer dizer, a gente tem um nível de consciência e uma realidade que não se exige mais do que a gente pode dar. Então, na justiça, dentro da sabedoria e misericórdia divina, as questões que se apresentam estão na medida da nossa realidade. E claro que nós vamos nos equivocar. E claro que nós vamos, muitas vezes, aprender caindo. A Joana fala que isso é natural. Mas a questão é o que vai dentro do nosso coração. Né? Quer dizer, e uma questão é, puxa, eu me perdi, eu me equivoquei, aqui eu não consigo, mas estou ciente que é um equívoco. Mas tem pessoas que não têm noção nem da sua sombra e nem a intenção de se melhorar. Elas estão identificadas totalmente da sombra e se diz no direito de tomar a frente, em função da sua necessidade, o que roubar a vida, a felicidade, os interesses, a inocência dos outros. E aí é complicado, né? Que daí realmente eu estou caindo em desgraça. Não, com Deus, comigo e com o outro, seja, né? E aí aquela questão que a gente já vê em vários momentos da literatura espírita, vai estar lá em André Luiz, em Manuel Filomeno de Miranda, desses espíritos que realmente resistem a esse compromisso de transformação. E se opõem, não só negam, mas se opõem à luz divina. Né? E acabam, muitas vezes, perpetuando um jogo de terrorismo, de poder durante várias e várias encarnações. Então, é claro, então tem níveis de desgraça. Mas tu vê, eu não sei se é nos Mensageiros, que tem uma mãe que acabou, em nome do seu apego e do seu excesso de emocionalidade com os filhos, estragando toda a vida dos filhos, né? Em nome do afeto. E quando ela desencarna, ela se dá conta do equívoco e do comprometimento que aquilo gerou por criar pessoas inconscientes, incapazes, e isso gerar, de uma maneira,
dores e comprometimentos que podiam ser evitados se ela não tivesse aquele apego excessivo. E isso comprometia ela agora a ter que lutar por aquelas almas, aquele espírito, e desfazer aquela história. Então, independente da gente reconhecer que a gente erra, e independente de a gente poder não ficar na culpa, isso não nos isenta da responsabilidade, né? Se eu derrubo um copo no chão e ele quebra, ninguém precisa me culpar. Eu posso aceitar que isso acontece. Por N questões, porque eu não vi, porque eu fiquei tonto, por N questões. Mas eu vou ter que reconhecer que aqueles cacos podem machucar as pessoas. Eu vou ter que fazer alguma coisa, juntar no mínimo aqueles cacos, né? Então, a questão toda não é uma questão de culpa, é uma questão de responsabilidade. E muitas vezes, mesmo que a gente não tenha essa inclinação mais ao mal, a uma tendência inconsciente e deliberada de agir contra os outros em favor do meu egoísmo, de uma maneira a gente está nessa rede, nessa cadeia de eventos, e qualquer movimento que a gente faz vai interferir. E a gente pode desgraçar, sim, né? De um jeito ou de outro. E isso é doloroso, né? Quando a gente gosta de alguém, quando a gente se importa com alguém, se eu machuco alguém, se eu firo, né? Eu vou ficar dolorido. Me desculpa porque eu gerei essa dor em ti, me desculpa porque eu, né, acidentei um aspecto da tua vida. Então, é natural que a gente possa sentir condoído, e é uma desgraça, né? Independente da culpa ou não, ou das implicações, né? A gente fica, como a Joana coloca, angustiado. Mas a maior desgraça não é essas situações que a gente vive de enfrentamento, de dor, de desespero, diante de momentos terríveis, difíceis. A maior desgraça foi o ato da gente. O ato que gera dor, que gera sofrimento, que gera aquilo que a Joana de Anjos fala que é o mal. Né? E mal para ela é tudo aquilo que vai contra a vida, impede a vida, desqualifica a vida, desestabiliza a vida, né? Joga contra a vida. Eu só lembrei de uma frase, acho que é de Emmanuel, que diz que o espírito não encontra paz antes da reparação. Uhum. Na realidade, então, a gente, embora possa não ter feito aquilo, assim, possa ter feito por ignorância, por falta de... A reparação, ela se faz necessária. Né? Na psicologia, hoje em dia, principalmente a psicologia sistêmica, que trabalha com relações e a comunicação nas relações e compreende a dinâmica dentro de uma visão maior, onde todos estão implicados, onde alguém pode sintomatologizar, mas a partir de uma dinâmica onde não só o outro é doente, mas de repente ele é um elemento sensível, né, que está, de alguma maneira, apontando aquela enfermidade, aquele modus operandi negativo, patológico daquela estrutura familiar ou daquele grupo. Então, essa questão da reparação é uma questão bem atual, bem importante, né? De a gente poder, de uma maneira, assumir, né, nossos compromissos, as nossas situações e reparar. Né? Quer dizer, e essa reparação está até enquanto de acordo entre as parcerias que a gente tem. Né? Então, se eu tenho uma parceria com uma pessoa e deixo de ir numa reunião, né, importante, por N motivos, né? Mas eu posso reparar isso. Olha, eu não fui na reunião porque eu tive que atender uma outra necessidade, mas depois, quando chegar no local, eu vou me inteirar e vou fazer uma parte importante que vocês não puderem fazer. Quer dizer, eu assumo o meu compromisso. Então, reparar não é só uma questão
da questão do mal que eu fiz, ou do que eu lesionei, mas também da falta em relação aos compromissos que eu tenho. Então, eu acho que é um exercício bem importante esse, né? De a gente poder, é um ato de humildade, de comprometimento, de responsabilidade e um ato de valor em relação a nós. Se eu tenho um valor, a minha presença, a minha atitude, a minha responsabilidade, ela sim acaba tendo a sua importância. Porque se eu não tivesse importância, fazer de um jeito ou de outro, não, né? Mas se nós temos importância e todos nós temos, então aquilo que nós estamos implicados acaba determinando e gerando consequências. E a gente poder ter clareza disso é importante. Sim, e isso também tem a ver com aquela questão da gente, a reparação, ela não precisa necessariamente ser pelo sofrimento, ela pode ser por um ato com certeza. De bondade, de abnegação, que faz a reparação. Para mim, de uma maneira, a reparação ela está muito próxima da gratidão, né? Porque se alguém, se eu estou com frio, alguém me empresta um casaco, né? Eu fico grato. Depois eu posso levar um docinho, né? Como gratidão, ou mandar um cartãozinho, um WhatsApp agradecendo, ou orando por aquela pessoa. Porque há um vínculo, e é um vínculo importante, e por ser importante, eu reconhecer o valor daquele gesto, eu sou grato àquela pessoa. E a reparação também. Há um vínculo, há um compromisso, e se eu reconheço o valor daquela pessoa, e isso é importante, eu sou importante também, então é natural que eu também queira reparar em nome dessa importância. Então, eu deixei de desejar em tal situação, então eu vou reparar aqui, eu faltei contigo naquele ponto, mas, de igual maneira, eu vou tentar colaborar de um outro jeito. Então, eu acho que isso, de alguma maneira, tanto a reparação como a gratidão, para mim, é a expressão da consciência desse valor, de afeto, de vínculo, de importância e de comprometimento. Mas qual seria a postura, uma vez que a gente não consegue mais ter contato? Sim, reconciliar com o adversário quando estiver perto dele, junto a ele, né? Sim, mas nem sempre a gente está perto. Então, mas acho que tem alguns pontos bem importantes aí que a doutrina nos aponta, né? Uma é tomar consciência, né? E pedir perdão para Deus, pedir perdão para os espíritos que a gente ofendeu, num ato de verdade nossa, né? De verdade, eu realmente fico condoído, fico sensibilizado com a minha ignorância, com o meu egoísmo, e eu quero pedir perdão pela minha ignorância, pela minha pobreza espiritual. De outro lado, é perdoar também. Porque se eu quero ser perdoado, eu tenho que aprender também a desculpar, a compreender, a tolerar, a aceitar também a atitude inconsequente do outro. Isso é um ponto. O segundo ponto, tu pode orar. Tu pode orar por essas pessoas e, com certeza, o teu gesto, a tua intenção verdadeira, a tua vibração movida por esse sentimento nobre, vai chegar a eles. O terceiro ponto, tu pode reparar indiretamente, né? Porque na medida que tu não tem condições de ainda, talvez, não foi te dada essa possibilidade do encontro, tu pode acolher dentro daqueles elementos que diz respeito à tua atitude, um movimento de reparação e devolver isso para a vida de uma outra maneira. Então, tem muitas formas da gente fazer esse movimento. Até porque existe uma lei, que é a lei do amor. E essa lei não só cobre a multidão de pecados, né,
mas ela também cria redes que a gente não invisíveis, implicações que a gente não imagina. E talvez por uma atitude amorosa, esse movimento nosso, de um jeito ou de outro, vai repercutir e pode chegar lá naquelas pessoas que a gente nem imagina e que talvez a gente feriu em uma outra situação. Até porque isso cria uma rede de simpatia. Digamos assim, tu infernizou a vida do João, mas agora tu não tem mais o João na tua vida. E aí tu desgraçou, vamos usar o termo da Joana, né? Desgraçou a vida da criança do João. Tu não tem o João para te ajudar, mas tu tem lá o Pedro, que está passando mal, está com dificuldade, e tu ajuda o Pedro, com amor, com sinceridade. Aí, uma pessoa que ama o Pedro e que torce e zela por ele, vai dizer, puxa, né, o cara não tem nada a ver com Pedro. E ele intercedeu em favor da pessoa que eu amo. O que será que ele está precisando? Ah, ele se preocupa com o João. Ele não pode ter o João, mas eu sei onde está o João. E eu vou ajudar o João em nome do que ele fez para a pessoa que eu amo. Então, tu entende que o amor cria uma rede de simpatia e que na oposição espiritual chama de quê? De intercessão. Então, eu tenho um mérito de interceder pelo outro, eu me sinto grato, e aí a gente pode daí criar esses elementos de intercessão. Então, a melhor maneira de fazer esse movimento, independente de a gente estar com a felicidade de encontrar o nosso elemento do passado, que a gente, de uma maneira, entrou em hostilidade, em litígio, é viver nesse momento presente. Diz ela, a maneira providencial para vencer-se a desgraça de qualquer tipo é o comportamento no presente. Então, isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Não importa onde tu está, não importa o que tu fez, importa o teu esforço agora. Faz o bem, procura se trabalhar. Né? Mesmo, como diz Joana, a preço de sacrifício e renúncia, construindo-se o futuro harmônico. Daí essa harmonia vai ser restituída. As coisas vão tomando forma, vão indo para o seu lugar, e no tempo certo, tudo se resolve. Mas tem seu tempo, né? Pode passar para lá o microfone. Tem alguém precisando de ajuda aí? Eu não pude vir à aula passada, acho que até essa pergunta é mais da aula passada do que de hoje. Quando se fala diante da luta, das nossas lutas, às vezes, internas e de coisas que acontecem e que talvez para outras pessoas nem seriam tão importantes, mas para a gente enfim. E aí, passando por isso, esses dias, eu tive muita raiva. Não tive raiva de ninguém. Não foi uma pessoa em especial. Eu tive raiva daquele momento, daquilo, e linkou com outras coisas, e a raiva aumentou ainda. Uhum. E aí eu disse, não adianta mentir que eu não estou com raiva. Entendeu? Porque Deus sabe. Não adianta eu dizer que, não, mas vai passar, não, mas o que aconteceu para o outro, o outro está sofrendo mais que eu, isso não é nada diante do sofrimento do outro. Mas eu estava com raiva, entende? Uhum. E aí eu resolvi ser honesta comigo mesma. Uhum. E porque, às vezes, tu quer dar uma de poliana e ser muito... né? E aí eu pensei, não adianta, né, meu pai? Porque tu me conhece mesmo. Tu tá vendo que eu tô com raiva. Se eu tô certo, se eu tô errado, não sei, mas é isso. Uhum. E eu quis colocar tudo isso para fora, mas o para fora foi entre eu e eu mesma, né? Sim. O máximo a minha terapeuta, né? Mas, eu, às vezes, daí, claro, que vem uma culpa, né? Uma coisa, mas tu sabe que o problema do outro é maior, tu sabe que... E, então, às vezes, isso é tão conflitivo, assim, para mim, que eu busco muito me melhorar, mas, às vezes, isso me causa um conflito grande, assim, sabe? Mas eu cheguei a essa conclusão que, às vezes, não adianta ficar mentindo para mim mesma quando eu estou tendo esse sentimento. Claro.
Claro, isso é fundamental. Até porque Deus não tem nada a ver com isso, né? Se ele sabe, mas realmente, na verdade, tem que ser verdadeiro conosco. Esse é o primeiro trabalho com a gente. A Joana fala, né, que aquela frase que a gente repete aqui de vez em quando, o ser consciente, né, não se esconde, não se justifica, nem se reprime. Ele se descobre, se autodescobre. E até porque a raiva já é uma resposta. A raiva foi uma reação a nível emocional, a nível de comportamento, frente a uma questão interna tua. O mais importante é que, na medida que tu consegue olhar para a raiva e aceitar ela, tu vai para o sentimento que está por trás da raiva. Porque isso é importante antes de chegar. A raiva não é o ponto central. O sentimento é ou uma tristeza, ou um sentimento de impotência, e a raiva foi justamente uma resposta emocional por tu não conseguir contatar com o teu sentimento. Porque se a gente consegue contatar com o nosso sentimento, a raiva consegue ir embora. Ela é justamente uma resposta inconsciente a um processo interno mais profundo que tem a ver com nossos sentimentos. E se tu não toma consciência da raiva, que a tua resposta... Porque tua resposta é raivosa? Né? Porque me foge ao controle, porque eu me senti impotente, incapaz de lidar, e assim por diante. Ou porque aquilo me deixa triste. E se eu não quero contatar com a minha tristeza, reconhecer, daí a raiva ocupa uma defesa à minha tristeza. Então, é bem importante reconhecer essas respostas emocionais, porque elas podem nos conduzir a gente fazer conexões com o nosso sentimento e poder entender o que se passa daí. E ela vai colocar, então, em cima dessa questão de que tudo isso é um convite para a solidariedade. Então, na página 57, está lá no terceiro parágrafo, quando os sentimentos de solidariedade humana se tornarem ativos no organismo da sociedade, multiplicando os bens acumulados que serão distribuídos equanimamente, não haverá escassez de alimentos, nem de paz, porque todos os homens se sentirão irmãos, protegendo-se e ajudando-se uns aos outros, com o mesmo espírito de direitos e desincumbência de deveres. Então, essa ideia, chegar nessa condição que somos irmãos e viver realmente como tal, responsáveis, comprometidos e cuidando um dos outros. Então, isso, né, vai realmente ser um momento especial quando chegamos nessa condição. E ela também vai trabalhar o capítulo 7, o jugo leve, onde ela começa citando Mateus 11:28. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, a partir dessa frase em Mateus, Joana coloca que Jesus está propondo uma terapia recuperadora, uma terapia libertadora e que evita novos comprometimentos. E ela fala, então, que isso implica desse trabalho com a sombra, que envolve superar a sombra, que é consequência dessas ações infelizes que a gente foi construindo. E na medida que a gente vai tomando consciência, trazendo essa claridade espiritual para a nossa consciência, para o nosso coração, o que a gente acontece? A gente pode começar, então, justamente a atingir um novo nível de compreensão, que, de um lado, pode evitar novos prejuízos,
e também evitar nossas projeções negativas em cima dos outros. Porque a tendência da gente é, quanto mais inconsciente nós formos de nós mesmos, mais a gente projeta o nosso lixo, a nossa dificuldade, as nossas limitações e conflitos nos outros. Então, a gente sobrecarrega os outros, porque o jugo é pesado. E a gente acaba sendo um peso para nós e um peso para o outro em função da nossa inconsciência. Bem, então, em cima disso, ela vai trabalhando esse lado escuro da sombra com a claridade amorosa da mensagem de Jesus. E ela coloca: encarnando-se na Terra, não fugiu ao confronto com as imposições dominantes entre seus coevos, mantendo-se imperturbável, na página 60, mas não insensível aos seus desmandos e reflexões, loucuras e infantilidades evolutivas. Razão porque procurava estipar do cerne das vidas que o buscavam, os agentes geradores das aflições que as esmagavam, e os levava à idiotez, ao crime, à mentira, ao ódio, novos desencadeadores de futuras inquietações. Então, na medida que Jesus podia acolher e poder trazer uma nova atitude, uma nova psicologia, uma nova consciência, um novo entendimento, uma nova resposta, essa claridade libertadora da sua mensagem nos faz realmente tornar o nosso jugo mais leve. Então, não é que ele tem a responsabilidade de tirar de nós as nossas obrigações, os nossos encargos, o nosso passado com as nossas dívidas. Mas na medida que a gente compreende o sentido disso, que a gente reconhece a nossa responsabilidade dentro do entendimento da lei de causa e efeito, dentro do entendimento da justiça e sabedoria divina, então a gente cede, abre mão da revolta, da exigência infantil, da projeção da nossa sombra e dá lugar a uma atitude mais positiva frente à vida, mais inteira, mais digna, e assim, mesmo diante do fardo, mesmo diante das nossas questões e comprometimento, ele se torna leve. Então, de alguma maneira, se de um lado nós temos o nosso egoísmo, o nosso orgulho, que cria fardos todos os momentos, a inconsciência disso torna esse fardo mais pesado. Né? Então, de certa maneira, a primeira condição de se libertar do fardo, primeiro é tornar ele leve. E a gente torna isso leve com essa claridade espiritual, com essa compreensão mais profunda da realidade. E depois, no trabalho conosco mesmo, de um lado carregando o que a gente gerou, e de outro lado trabalhando conosco mesmo, no sentido de lutar contra o nosso egoísmo e o nosso orgulho. E como a gente percebe que essa inconsciência da gente, essa dificuldade de reconhecer não só a nós mesmos, mas essa compreensão mais alargada da vida, quanto ela é complicadora em nossa vida, quanto mal entendido, quantas coisas que acabam se apresentando de maneira bastante perigosa até, em função de pequenas inconsciências que vão gerando
e movendo, muitas vezes, né, uma situação bastante complicadora, né? Porque a gente vê isso em discussão de casal, né? Um põe a culpa no outro, o outro se defende, ninguém pega para si o que é seu, e isso gera daí mágoa, ressentimento. A mágoa e ressentimento gera, esfria a relação, gera agressão, a agressão gera conflitos vão gerando processos e assim quando vê está uma cisão que podia ser muito bem evitada. Quantas brigas começam com uma pequena desentendimento, e hoje em dia, né, como as pessoas estão também muito intolerantes ao que é diferente, ao que pensa diferente, o quanto coisas têm acontecido que podiam ser totalmente evitadas se a gente fosse um pouquinho mais sensato, tolerante, e não ficasse querendo impor, ou não se sentisse também, não levasse para o nível pessoal. Sim, querer ter razão e levar para o pessoal, parece que a ideia do outro me agride, como se a pessoa não pudesse ter suas ideias, né? E eu pego para mim, me sentindo aí insultado, desrespeitado, e aí a gente acaba respondendo de uma maneira desmedida, que só provoca rupturas e situações desfavoráveis. A desgraça que a gente falava. Não, estava me lembrando, você estava falando aí, eu estava me lembrando assim, as questões que eu faço atendimento fraterno lá dos pacientes no hospital, e vem essas histórias familiares e coisas. Até agora eu estava me lembrando de uma das histórias assim, de uma paciente bem trágica, né? Porque ela chegou para mim já dizendo assim, eu dei 3 facadas no meu marido. Então a conversa começou por aí. Aí ela foi me contar a história, e era uma coisa assim tão de ciúme, tão boba, que aí fui fazendo a reflexão, ela foi fazendo a reflexão e ela viu, digo, mas não era mais importante a questão de tu ter 3 filhos, isso, por um ciúme tu perder toda essa referência com, né? Aí ela acabou internada lá para fazer tratamento, né? Ela disse que o marido já tinha perdoado por ela ter feito isso, por ciúme. E estava lá ajudando ela. Então, assim, como se perde muito tempo nessas coisas, e, né, é bem um exemplo da desgraça sem... Gelson, como a gente trabalha o egoísmo? Eu acordei com essa pergunta. A gente está no final da aula, então a gente não vai poder se ocupar disso, né? Mas está lá no Evangelho de Jesus, que resume, né, tudo. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o grande exercício é se colocar no lugar do outro. Se a gente quer trabalhar nosso egoísmo, é reconhecer, se ele estivesse passando por aquele momento lá, se estivesse no lugar dele, como é que eu gostaria de se sentir acolhido, reconhecido, o que eu gostaria que fizesse comigo. Então, se a gente tem essa fórmula, a gente tem tudo, né? Mas no Refletindo a Alma tem um capítulo só sobre egoísmo, né, que o Marlon trabalha esse tema, dá para dar uma olhadinha lá também, tá bom? Ok, gente, então vamos já nos preparar para o encerramento.